irmãos, boa noite. Quando essas últimas semanas eu pensei, meditei, orei, perguntei ao Senhor o que Ele queria falar com a gente nessa noite aqui, eu me surpreendi, confesso, com o texto que Deus colocou no meu coração, porque é um texto tanto quanto misterioso para muitos de nós, né? E ele é um texto que foi escrito, gente, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então eu fiquei pensando, eu falei, como que uma experiência de um homem de Deus, que escreveu essa experiência 700 anos antes de Cristo, e que teve uma experiência mística impressionante, como o próprio Deus, como que essa experiência pode trazer para nós hoje, no século 21, no dia 19 de dezembro de 2010, uma mensagem que tenha relevância para você e para mim. E é natural, a resposta que vem do próprio Deus é que a palavra dele não volta para ele vazia, antes que ela executa o que lhe apraz. Então essa palavra que nós leremos e sobre a qual nós meditaremos essa noite, ela não voltará para Deus vazia, e ela fará o que for da vontade do Senhor. É uma palavra do profeta Isaías. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o profeta Isaías, ele viveu cerca de, por volta do ano 740 a.C. até o ano 680 a.C. E o profeta Isaías foi contemporâneo de vários reis de Israel. Ele viveu durante um período em que o povo de Israel era dividido em dois reinos: o reino do norte, Samaria, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, Judá, chamado, cuja capital era Jerusalém. Ele viveu no reino de Judá, e ele viveu um momento de muita dificuldade, meus irmãos, mas assim, muita mesmo, que nenhum de nós aqui, eu ouso dizer, experimentou ainda. O livro de Isaías, ele é curioso, porque ele é considerado como o quinto evangelho. Sabem por quê? Porque ele é o livro que mais fala acerca do Messias, Jesus Cristo. Na verdade, ele usa a palavra Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então Isaías fala de Jesus em vários trechos do seu relato. E é legal que os historiadores e estudiosos viram no livro de Isaías uma comparação curiosa, que é a seguinte: o livro tem 66 capítulos, sendo que 39 relatam sobre uma fase do povo de Israel. E do capítulo 40 até o 66, que são 26, relatam aquilo que Deus haveria de fazer naquele povo, dando esperança para aquele povo. Curiosamente, as Escrituras Sagradas são divididas em duas partes: o Antigo Testamento, que possui 39 livros, e o Novo Testamento, que possui 27 livros. Então há uma comparação curiosa a respeito da divisão de temas no livro de Isaías. E nosso assunto hoje diz respeito ao começo da vida de ministério do profeta Isaías. E o assunto está no livro de Isaías, no capítulo 6, que é aquela famosa e conhecida experiência que Isaías teve, daquela visão maravilhosa que ele teve a respeito de Deus, a respeito do que Deus faz, de quem Deus é. E está relatado no capítulo 6. Eu queria convidá-la a abrir
no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós faremos a leitura de todo o capítulo e faremos a leitura em conjunto. E eu pediria à igreja que se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus, para que façamos a leitura. Obrigado. Vamos lá. Vamos ler juntos o capítulo 6, verso 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a enriquecer com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda ficam pouco. Assim a santa semente é o seu povo. Podeis assentar, irmãos. O cenário aqui, queridos, para que a gente entenda a situação, nós estamos na iminência de uma calamidade. Isaías relata essa visão no ano da morte de um rei. Esse rei morreu de lepra. Quem era esse rei? O rei Uzias. Ele era um rei, foi um rei em Judá, no reino de Judá, e foi um rei, o pai dele é Amazias, que havia sido fiel a Deus. A Bíblia nos diz que Uzias fizera o que era reto perante o Senhor. Quando a Bíblia relata que um rei fizera o que era reto, tipicamente é porque ele tinha trazido de volta o culto genuíno a Deus, o culto que tinha sido retirado todos aqueles aparatos, aquelas coisas que não eram utensílios de Deus, coisas dos povos da região. Significa dizer que aquele rei havia chamado a atenção do povo para que temesse ao Deus de Israel, para que não andasse após outros deuses. O livro de Crônicas, o segundo livro, no capítulo 26, relata toda essa história do rei Uzias.
E ele foi um homem que buscou muito a Deus. O que acontece? Com essa atitude de Uzias, Deus abençoou o povo de Judá com grande prosperidade. A cidade era uma cidade que prosperou. A cidade de Jerusalém, com o reinado e a gestão de Uzias, que lá reinou por mais ou menos 52 anos. Ele começou a reinar com 16 e parou de reinar com 68, 52 anos reinando. Esse homem, ele fez grandes benefícios pela cidade de Jerusalém. Ele construiu proteções, torres de proteção contra as invasões. Ele edificou, construiu cisternas de águas espalhadas pelos campos ao redor da cidade, para que o gado tivesse onde beber. A quantidade de gado que eles tinham era numerosíssima. O povo era próspero, a cidade era próspera. Para vocês terem uma ideia, Uzias era o comandante de um exército de 300.000 homens. Irmãos, mais de 300.000 homens. Esse contingente é maior do que o exército, a marinha e a aeronáutica do Brasil. Mais de 300.000 homens. Hoje relata-se que as Forças Armadas têm cerca de 290.000 contingente da ativa. Esse povo era um povo guerreiro, era um povo treinado. Diz as Escrituras que Uzias desenvolveu a indústria bélica em Israel. Ele promoveu a construção, a fabricação de armas de grande eficácia. Sabem essas armas que lançam 20 flechas ao mesmo tempo, que a gente vê nos filmes épicos, que lançam pedras de 30 quilos, aquelas catapultas que lançam pedras? É bem provável que esse homem aqui tenha sido um dos idealizadores dessas armas, porque diz nas Escrituras que ele foi tão bom nisso, tão bom, que a fama dele correu o mundo. Então, aquele homem que havia sido um homem de Deus, que havia trazido o povo a uma adoração genuína, que havia proclamado a adoração ao Deus de Israel, sem as coisas que haviam chegado a Israel por conta de outros povos, este homem teve a fama subindo a sua cabeça. Queridos, que desgraça é quando a fama sobe a cabeça do homem. Este homem, por conta da sua grande autoridade e por conta da sua grande presença naquela condução daquele povo ao longo de tantos anos, ele achou que podia desobedecer a Deus, e ele queimou incenso que não era para ser queimado. Uzias queimou um incenso que era privilégio do sacerdote, e ele desobedeceu a lei de Deus e imediatamente ficou leproso. Não se tem mais exatamente a data precisa de quando isso aconteceu, mas ele passou muitas décadas leproso e morreu de lepra. A desobediência daquele homem levou aquele povo à ruína. E esse é o contexto em que Isaías está inserido. Está inserido no meio de um povo. Diz o capítulo 1, se vocês voltarem um pouquinho, que Isaías teve o seu ministério nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, capítulo 1, verso 1. Isaías viveu a transição de governo desses homens, de um homem que havia governado bem para um desastre só, um atrás do outro, em termos de governo, em termos de direção de Deus para aquele povo. Esse rei moribundo, diante
de uma calamidade a acontecer. É o início da história deste evento, desta visão. Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías, cujo nome significa o Senhor salvou, teve essa visão do templo de Deus. Como eu disse, o povo tanto de Israel no norte quanto em Judá no sul já estava afastado de Deus, já estava misturando o culto deles com o culto de outros povos pagãos, já estava vivendo um sincretismo religioso. É como se nós aqui trouxéssemos outros elementos de adoração que não pertencem às Escrituras para adorarmos aqui. É como se alguém entrasse pelas portas trazendo um ídolo e colocasse bem no meio da mesa e todos nós fizéssemos oferenda a esse ídolo dentro deste templo. É como se nós invocássemos a presença de todos os espíritos que existem para estarem presentes aqui no nosso templo. A coisa era tão absurda, irmãos, que eles queimavam os filhos vivos. Dá para imaginar isso? Alguém queimar um filho vivo. Tal era o grau de degradação espiritual que aquele povo chegou. E Deus não se agradou. Deus ficou profundamente irado. E o que a gente vê relatado no livro de Isaías, no capítulo 6, é exatamente o que Deus requereu de Isaías diante de uma iminente desolação e desgraça. Isaías começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É importante a gente perceber aqui que Isaías, percebam, ele não viu Deus face a face. Ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Mas o que ele viu mesmo foi aquelas vestes que entravam pelo santuário. Diga-se de passagem, o santuário requer, que é a palavra aqui usada, não é o santo dos santos, que é o Dabir, onde somente o sumo sacerdote entrava. Isaías estava na visão, na posição certa que ele poderia entrar. Ele não poderia entrar no santo dos santos. Ele viu isso acontecendo lá no santuário. E ele vê aquela veste, que é uma veste de soberania, uma veste de justiça, uma veste real, de quem sabe que assentado ali está o Rei do Universo. João, o evangelista, escreve, engraçado isso, ele escreve lá depois, 700 e tantos anos depois, no evangelho dele, no capítulo 12, no verso 41, ele relata esse texto, e ele fala que aquilo que Isaías viu era o que aquele povo daquela época de João não estava reconhecendo, que era o reinado e a soberania do Messias. Em outras palavras, Isaías viu a Trindade ali. Ele não viu somente o Deus Pai, mas ele viu ali a Trindade, um trono de soberania, onde Cristo assenta-se à destra do Pai. Irmãos, quando temos um encontro com Cristo, um encontro sobrenatural com Deus, não se enganem, nós jamais nos esqueceremos. Esse encontro vai ter dia, vai ter hora, vai ter lugar. Não vai ser assim: essa noite Deus me falou. Que horas foi? Não sei não. Onde foi? Não me lembro. Não vai ser assim, queridos.
quando temos um encontro sobrenatural com Deus, tal qual este aqui, um encontro misterioso, um encontro místico, esse encontro tem hora, tem dia e tem lugar. Ele não é um encontro trivial, ele não é um encontro qualquer, não é um encontro banal. Ele é um encontro que traz sentido à existência. E a gente vai ver aqui que por causa desse encontro, Isaías teve forças para responder ao Senhor. A palavra que Isaías usa aqui, eu vi o Senhor, é a palavra Adonai. A palavra Adonai quer dizer um Deus soberano, o Deus que rege o mundo, o Deus que controla todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o apóstolo Paulo relata em Efésios, capítulo 1, verso 12. O Deus que tem o controle de todas as hostes celestiais, de todos os seres angelicais e de todos os seres vivos, e também de nós, seus filhos. Por isso, esse Deus, assentado no trono, é vestido de veste real, mas também de veste judicial. Ele não é só um Deus que é rei, mas ele é um Deus que é juiz. E aqui está a dificuldade que aquele povo ia passar, porque Deus estava preparando o seu juízo para com aquele povo que estava afastado dele, com aquele povo que estava indo após outros deuses. Diz no verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, que visão! Que visão! Imaginem isso, este homem de Deus tendo a visão do céu, do trono soberano, das hostes celestiais, dos serafins, esses seres misteriosos. Serafim é uma palavra que tem como origem o fogo, como origem algo abrasador, algo que queima. Lá no Salmo 104, no verso 4, o salmista fala assim: fazes os seus ministros labaredas de fogo. Esses anjos eram tochas angelicais, eram seres que pegavam fogo, eram seres brilhantes, eram seres cuja natureza gloriosa, brilhante, incandescente, pura, porque onde há fogo há pureza, mas cuja glória não se pode comparar a Adonai. Não havia como comparar a glória daqueles seres angelicais com a glória do Deus Todo-Poderoso, assentado num sublime trono. Por isso eles cobrem os rostos, por isso eles se cobrem. Imaginem a cena, irmãos, seres perfeitos, criados por Deus, porque estes anjos não caíram, não viraram demônios, eles estão lá perfeitos, eles não pecaram, eles não seguiram a Satanás, eles estão lá perfeitos, e eles estão diante de Deus ministrando, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esses anjos, em reverência ao Deus soberano e supremo, cobrem os seus rostos. Irmãos, quanto mais nós, quando nos aproximamos do Deus vivo, às vezes nos aproximamos com uma petulância tão grande, com uma, desculpem a palavra, com uma cara de pau tão grande, achando que Deus é obrigado a nos abençoar, achando que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Queridos, precisamos nos colocar no nosso lugar. Isaías dá um exemplo. Isaías tremeu de medo, ele gelou, ele congelou diante da cena, ficou assustadíssimo. As palavras que ele relata aqui, que ele usa para relatar,
tratam disso, porque ele percebeu que ele estava diante do comandante das tropas celestiais, do Santo de Israel. Ele estava diante daquele que é totalmente santo, do Deus que é totalmente separado de tudo que é mal. E percebam, irmãos, santo, 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 são 3 repetições. Deus triuno, habitando a eternidade e sendo contemplado por esse profeta. Todos os comentaristas são unânimes em dizer que ali estava a teofania da Trindade. Isaías estava vendo ali a Trindade, apesar de não olhar direito, face a face. Isaías cai na real e percebe que aquela glória de Deus o destruiria. O destruiria. Essa glória de Deus é representada pelo poder dele na criação, a sua sabedoria tremenda, a sua bondade tremenda, e tudo isso, dizem os serafins, enchia toda a terra. A terra estava cheia dessa sabedoria, dessa bondade, desse poder. Então vem o primeiro evento que mostra a ira de Deus, as bases do limiar da porta. A porta tinha uma base, tanto superior quanto uma base aqui, que sustentava, e um umbral em cima. A base de sustentação da porta do templo, do santuário, tremeu. E quando isso acontece, irmãos, na Bíblia, é porque Deus está com raiva. Deus demonstrou através disso a sua ira e a sua presença através da fumaça que encheu o templo. O tremor relatado nesse lugar é um sinal do descontentamento diante de tanto pecado que aquele povo tinha. Isaías então, diante disso, treme e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor das hostes, o Senhor dos exércitos. Isaías tremeu, irmãos, tremeu. Quando foi a última vez que você tremeu diante de Deus? Quando foi a última vez que você percebeu que o seu relacionamento com o Santo, Santo, Santo é um relacionamento que só depende da misericórdia dele? Por isso você treme diante da misericórdia, porque se não fosse a misericórdia dele, você não estaria vivo. Como diz Jeremias, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Quando foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você tremeu diante da presença do Deus Santo? A visão da glória de Deus traz o temor no coração de Isaías, e pela impureza em contraste com a justiça e pureza de Deus, ele percebe que vai morrer. Só que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ordena ao serafim: vai lá e limpa a iniquidade daquele homem, porque senão eu não posso falar com ele. Deus não fala com iníquos, Deus não fala com pecado, Deus não fala com gente iníqua. Queridos, Deus não fala conosco a não ser através de Cristo. Deus não fala conosco a não ser através do Espírito Santo. Se você ouve a voz de Deus, é porque o Espírito de Cristo está falando com você. E quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, a sua iniquidade, Ele vê o sangue do Filho. Ele vê o sangue do Filho derramado na cruz. Por isso Ele fala com você. Não é porque você merece, ou porque você é bonzinho ou boazinha, não. Ou porque você faz alguma coisa para Deus. Não é por isso, não. É porque Ele olha o sangue do Filho dele derramado em anteparo para cobrir você da ira dele. E aí sim Ele fala com você. Então Isaías, diante disso, morrendo de medo, Deus envia, e aquele serafim sai da presença de Deus. E Isaías diz no verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, quem diz a Isaías que a iniquidade dele foi tirada e foi perdoada? Foi o anjo, certo? Mas o anjo não pode fazer isso autonomamente. Ele não tem essa autorização, ele não tem essa autoridade. Ele fez isso porque Deus, assentado no alto e sublime trono, se dirigiu e comandou aquele anjo para que ele fosse e efetuasse a purificação. E aí, meus irmãos, essa purificação é algo que a gente não gosta de ouvir falar. Sabe por quê? Porque ela diz respeito a uma alta temperatura. E nós aqui estamos bem, provavelmente 26 graus aqui dentro, 24. Mas nós não gostamos de calor, não se abanam muito. Mas nós não gostamos de calor na nossa vida. Nós não gostamos quando a temperatura sobe para 1000 graus e a sua fé é provada na hora do calor, na hora da provação difícil lá, que você está sendo queimado, que você está sofrendo com o calor da provação, como o ouro que está sendo purificado, como o metal precioso purificado. Queridos, sem calor não há purificação. Sem calor não há purificação. A imagem que vemos é de um altar e de fogo. Um altar que nos traz à memória o sangue, e o fogo que nos traz à memória o Espírito. Você não tem como se levantar senão pela manifestação do fogo do Espírito. E nós vamos ver aqui que este calor, que esta prova que purificou os lábios de Isaías, nos traz também a lembrança do ato purificador do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós a purificação, nos convencendo do pecado. Está errado, não faça isso, não faça aquilo. É o Espírito que trabalha a purificação, que trabalha essa santificação em você. E esse fogo, queridos, que João Batista relatou no capítulo 3 de Mateus, verso 11, dizendo que ele iria batizando com arrependimento, mas que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito e com o fogo. Queridos, não há como fazer a obra de Deus sem o fogo do Espírito. E eu não estou falando aqui, deixa eu refrasear, não dá para fazer a obra de Deus sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de línguas estranhas, porque é um erro acreditar que o batismo do Espírito Santo é a demonstração externa de uma língua estranha. O batismo do Espírito Santo é quando você se converte, quando Cristo vem habitar o seu ser, e você bebe aquela água que jorra do Espírito eternamente. Esse é o batismo do Espírito Santo. Quando ele vem morar em você, quando ele vem habitar o seu coração, e quando ele vem te dar poder e autoridade para ser a testemunha dele aqui neste lugar. Esse é o batismo do Espírito Santo. Porque falar em línguas, muitas pessoas falam, mas vida de santidade, vida de imersão no Espírito, dá trabalho. Muitas pessoas podem dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo, porque dizem que falam outras línguas estranhas, como alguns grupos cristãos hoje dizem. Mas o batismo do Espírito Santo é a presença inquestionável do Espírito Santo na sua vida, queimando você, queimando você, queimando você para servir, queimando você para boa obra, queimando você para se santificar, dando a você poder espiritual para expulsar demônio, para orar e as pessoas serem curadas. Essa é a presença do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo.
E é esse batismo do Espírito Santo, que aqui retratado por esse fogo que sai do altar, que fortalece este homem aqui, que estava morrendo de medo, achando que ia morrer, a aceitar o desafio que eu duvido que vocês e eu aceitaríamos. Deus revelou a Isaías o que ia acontecer. Vejam só a sequência de versículos que vem do verso 8 ao verso 13. Eu vou enviar alguém para pregar juízo ao povo. E eu quero saber quem é essa pessoa. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha que curioso. Quem há de ir por nós? A Trindade bendita aqui de novo, manifestando sua presença. Quem há de ir por nós? Isaías, tendo sido purificado, tendo visto a sublimidade daquele momento, irmãos, deve ter sido maravilhoso demais, né? Eu não sei nem como ele conseguiu escrever, só mesmo pelo Espírito Santo, porque essas experiências são indescritíveis. Esse homem tem a coragem de responder depois a pergunta. Então, se ele vai dizer, depois de Deus perguntar quem há de ir por nós, esse homem tem a coragem de dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, Deus intervém na história no meio da calamidade e chama um homem para o serviço, para o ministério. O ministério que o Senhor tem, ele não é feito somente nos dias bons, ele é feito também na calamidade. Está para vir uma calamidade a esse povo. Cidades seriam desoladas, pessoas seriam mortas, crianças, mulheres, pais de família seriam degolados, seriam esquartejados, seriam queimados pela invasão do Império Babilônico. Babilônia ia chegar arrebentando com aquela cidade, destruindo a cidade de Jerusalém, incendiando tudo e matando todo mundo. E Deus vira para Isaías e fala assim: olha só, vai acontecer isso aí, mas vai lá e diz que vai acontecer isso aí e que vai morrer um monte de gente, mas que eu sou bom e um remanescente ainda vai permanecer. Isaías vira e fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero perguntar a você: Deus te chamou para fazer o quê? Qual é o teu chamado? Deus não te chamou para esquentar o banco. Desculpe a sinceridade. Deus não chamou você e a mim para esquentarmos o banco da igreja. Deus chamou você e a mim para sermos servos, para sermos pessoas batizadas com o Espírito Santo, que saem daquela porta e dizem bênção para outros, e pessoas se curvam e se dobram diante do Salvador. Deus chamou você e a mim para sermos porta-vozes da Boa Nova. Deus chamou você e a mim para sermos pessoas que vão dar testemunho, para sermos pessoas que vão falar da graça e do maravilhoso amor de Deus. Deus não chamou você e a mim para virmos aqui todos os domingos e participarmos do culto. Isso faz parte do que Ele requer de nós, mas não foi isso, não foi para isso que Ele nos chamou. Então eu quero que você pense bem aí no seu coração, se a sua vida está respondendo ao que Deus quer de você. Porque este homem aqui, que escreveu esse texto aqui há 2.800 anos atrás, este homem aqui teve a coragem de dizer: não, Senhor, eu tenho coragem, porque o Senhor vai me enviar. Porque Deus falou: quem há de ir por nós? Ou seja, Ele que envia. Aquele homem disse: eu vou, estou dentro, conte comigo, estou dentro.
Pode mandar que eu vou. Queridos, Deus quer de nós a atitude: pode mandar que eu vou. Pode dizer que eu vou. Nós não precisamos ter medo, porque é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que faz através de você. Lembre-se, não é você que faz pela sua instrução, pela sua qualificação, por aquilo que você é, não é isso. Deus usa você com tudo isso, mas por conta da graça e dos dons que Ele dá a você, dons espirituais, que Ele dá à igreja para que a igreja frutifique e gere muitos convertidos. Lembrem-se dessa passagem, lembrem-se do zelo e do temor que este homem teve diante do Deus Santo, da próxima vez que nós nos reunirmos para adorar a Deus. Lembre-se que estamos diante do soberano. Deus está aqui presente. Nós não vemos, mas o Espírito dele está entre nós. E onde há o Espírito do Senhor, a presença dele está. E ele não suporta um ajuntamento como o nosso, carregado de outras coisas, outras motivações que não sejam a glória e a adoração do nome dele, irmãos. Nós não viemos aqui para nos encontrarmos. Claro, a gente se encontra, se beija, se abraça, pergunta como vai, conversa e tal, mas nós viemos aqui para adorar a Deus e servir a Deus. Deus não suporta ajuntamento solene carregado de outras coisas, de outros interesses, de outras motivações. Então é isso que o Senhor quer nos dizer essa noite. Em meio à calamidade, há ministério. O fogo purificador faz em nós, produz em nós intrepidez e coragem para dizermos sim ao chamado do Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça. Pense bem, honestamente, na sua vida, e como ela tem sido usada por Deus. Só Deus e você conhecem o que você está pensando. Só o Senhor sabe o que passa no seu coração. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria fazer um apelo essa noite, que é um apelo para crente. Se você está sentado aí e você quer ficar de pé, porque quer através dessa atitude dizer a Deus: Deus, eu quero te servir mais. Deus, eu sinto que eu não estou correspondendo àquilo que o Senhor quer de mim. Eu queria te convidar para que você ficasse de pé, porque nós vamos orar aqui e pedir ao Senhor que venha ministrar no nosso coração o poder dele. Se você ainda não se converteu, se você ainda não se entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora, entregue-se, converta-se, diga: Senhor, a minha vida é tua, vem morar em mim, vem me batizar com o Espírito Santo. Se você sente ainda que não recebeu, ou que precisa mais do Espírito, fica de pé, fala: Senhor, eu preciso mais do Espírito para poder testemunhar, para poder dar, responder aquilo que o Senhor quer de mim. Senhor, somos tantos aqui que queremos te servir, mas a nossa limitação é grande, Senhor. Nós somos limitados, temos nossas próprias questões pessoais, nossos problemas familiares, nossos problemas íntimos. Mas o Senhor nos conhece a todos nós. E nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, queima com o teu Espírito Santo a nossa vida. Purifica o nosso coração. Porque pode ser, Senhor, que nós não estejamos produzindo fruto, porque nossa raiz está podre.
ou o nosso solo está seco, ou Senhor, sei lá, a gente anda comendo comida em outros restaurantes que servem aquilo que não é a Escritura. Senhor, vem transformar a nossa vida essa noite. Senhor, vem operar com a unção do Espírito essa noite, na vida de cada irmão e irmã, para que sejamos uma igreja viva, forte, saudável, que dê bom testemunho, fiel à Tua palavra. Vem operar com esse poder maravilhoso, Senhor Santo. Ó Deus, nós reconhecemos que só o Senhor é digno de louvor e adoração. E nós nos prostramos diante da Tua santidade e te pedimos, vem, visita a Tua igreja. Ó Deus, vem, visita a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, traz vida para a Tua igreja, traz luz para a Tua igreja, santidade. Senhor, opera assim em nosso favor. Temos medo da Tua presença, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Mas o Senhor nos vê através de Jesus, e nós amamos a Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor da nossa existência. Ó Deus, Ele é o nosso advogado. Obrigado, Senhor. Derrama sobre nós do Teu Espírito. É a nossa oração e nosso louvor ao Teu nome. No nome santo, santo, santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor.